Neste exato momento, enquanto você respira e seus olhos percorrem estas palavras, o chão sob seus pés está se movendo a 400 mil quilômetros por hora. Você não sente o vento no rosto e nem o tremor do impacto, mas o relógio do juízo final cósmico já começou a contar. O que sempre aprendemos sobre o céu noturno é uma mentira reconfortante. Olhamos para as estrelas e vemos um quadro estático, uma tapeçaria imutável de luzes que guiaram nossos ancestrais e continuarão ali para nossos netos. Mas a verdade é muito mais violenta. Nós vivemos em um campo de tiro galáctico e o maior projétil do universo local, uma monstruosidade de 1 trilhão de estrelas chamada Andrômeda Menos, está vindo diretamente em nossa direção. Não é uma possibilidade, não é um palpite. É um destino matemático. O céu que conhecemos está com os dias contados e o que restará dele desafia tudo o que entendemos sobre a vida, a morte e a eternidade. Se você sente que o universo é vasto demais para ser compreendido, mas não consegue parar de olhar para cima tentando decifrar seus segredos, você está no lugar certo. O que vamos revelar hoje é o roteiro do fim do mundo e do nascimento de algo inteiramente novo. Para não perder nenhum capítulo dessa jornada épica pelo tempo e pelo espaço, inscreva-se agora. Juntos, vamos observar o invisível. A 2,5 milhões de anos-luz de distância, no vazio frio do vácuo, existe um titã adormecido. Aos olhos de um telescópio amador, Andrômeda é apenas uma mancha difusa, um suspiro de luz na constelação que lhe dá o nome. Mas não se engane pela distância. Ela é o dobro do tamanho da nossa Via Láctea e carrega consigo a massa de 1 trilhão de sóis. Por bilhões de anos, nós fomos vizinhos cordiais, mantendo uma distância segura de segurança cósmica. Mas a gravidade é uma amante possessiva. Ela não aceita a solidão. A Via Láctea e Andrômeda estão presas em um abraço gravitacional inelutável, puxando uma outra com uma força que nenhuma tecnologia humana jamais poderia replicar. Estamos caindo, um em direção ao outro. O abismo está diminuindo a uma velocidade de 110 km por segundo. Mas como isso acontece? Por que o universo se expande? Mas nós estamos colidindo. Aqui reside o primeiro grande mistério. Enquanto as galáxias distantes se afastam de nós como fumaça ao vento, a nossa vizinhança imediata, menos o chamado grupo local, é uma exceção à regra. Somos uma família disfuncional, presa em uma sala escura, onde a única força que importa é a massa. Andrômeda é o predador dominante, mas a Via Láctea não é uma presa indefesa. Somos 2 metrópoles de luz, prestes a se fundirem em um acidente de trânsito em escala divina. E se você acha que 4 bilhões de anos é tempo demais para se preocupar, pense novamente. O espetáculo já começou no plano sutil. Os reilos gasosos invisíveis de ambas as galáxias já se tocam, misturando átomos de hidrogênio em uma fronteira silenciosa que antecipa o caos que virá. Imagine acordar daqui a 2 bilhões de anos, o céu noturno não seria mais um punhado de pontos brilhantes. Andrômeda teria crescido, ela não seria mais uma mancha, mas uma estrutura colossal, uma espiral de fogo branco atravessando o horizonte, tão brilhante que faria o luar parecer opaco. Seria o início do fim da nossa solidão. Mas o que acontece quando o primeiro contato real ocorrer? O que acontece com a Terra quando as leis da física decidirem rasgar o tecido do nosso céu? A ciência nos diz que, apesar do nome colisão, as estrelas quase nunca se tocam. O espaço é vasto, um deserto de nada salpicado por grãos de luz. 2 galáxias colidindo são como 2 enxames de abelhas cruzando o caminho um do outro. A chance de 2 abelhas se chocarem é mínima, mas o enxame como um todo é transformado para sempre. No entanto, o fato de as estrelas não se chocarem não significa que estaremos seguros. A gravidade é uma mão invisível que vai bagunçar nosso sistema solar como se fôssemos brinquedos em uma caixa. Antes de revelarmos o destino final do nosso Sol no meio desse turbilhão,
se seremos arremessados para o vácuo gelado ou engolidos pelo centro galáctico, pare por um segundo. A escala do que estamos discutindo faz qualquer problema humano parecer insignificante, não faz? Se essa perspectiva está mudando a forma como você vê o mundo hoje, deixe seu like. É a sua curiosidade que mantém esta exploração viva. O ápice do encontro ocorrerá em cerca de 4,5 bilhões de anos. A Via Láctea, como a conhecemos, deixará de existir. Seus braços espirais, que abrigaram a vida e a história humana, serão esticados e retorcidos como tafe em uma máquina de doces. A gravidade de Andrômeda agirá como um gancho, puxando trilhões de toneladas de gás e poeira. Esse gás comprimido desencadeará uma explosão de vida, um berçário estelar frenético. Milhares de novas estrelas azuis e massivas nascerão simultaneamente, iluminando o caos com uma luz violenta e ultravioleta. Seria o espetáculo pirotécnico mais grandioso da história do universo local, mas um espetáculo que ninguém poderia sobreviver para ver de perto se estivesse no lugar errado. E o nosso Sol, onde ele fica nessa dança de destruição? As simulações de supercomputadores nos dão 3 caminhos possíveis. No primeiro, o Sol é arremessado para a periferia da nova galáxia, tornando-se um exilado solitário nas trevas externas, longe do brilho do novo centro. No segundo, somos puxados para o coração da tempestade, onde a radiação de supernovas vizinhas fritaria qualquer atmosfera planetária. Mas há um terceiro caminho, o mais poético de todos. O Sol poderia ser capturado por Andrômeda antes mesmo da fusão completa, tornando-se um cidadão de uma galáxia estrangeira, um imigrante estelar, cruzando a fronteira mais vigiada do cosmos. Mas o verdadeiro clímax não é a luz das estrelas, é a escuridão no centro de tudo. No coração da Via Láctea habita Sagitários A, um buraco negro supermassivo com a massa de 4 milhões de sóis. No coração de Andrômeda habita um monstro ainda maior. Durante a fusão, esses 2 titãs famintos começarão a orbitar um ao outro em uma espiral de morte. Eles vão agitar o tecido do espaço-tempo, enviando ondas gravitacionais que ecoarão por todo o universo observável. Quando eles finalmente se fundirem, o impacto lançará uma quantidade de energia tão vasta que poderia obliterar sistemas solares inteiros. O vencedor leva tudo. O resultado será um novo buraco negro, um soberano absoluto de uma nova galáxia elíptica gigante. A Lactômeda, neste ponto da nossa jornada no tempo, a Terra como a conhecemos, já terá desaparecido há muito tempo. O próprio Sol, em sua agonia final, terá se expandido e consumido os planetas internos. Mas a história da colisão de galáxias não é uma história sobre o fim. É uma história sobre a reciclagem suprema da matéria. Átomos, que uma vez fizeram parte de uma estrela morta em Andrômeda, podem acabar formando o DNA de uma nova forma de vida em um planeta orbitando uma estrela recém-nascida na Lactômeda. Nós somos poeira estelar. E a poeira está prestes a ser misturada. Muitas vezes tememos a mudança porque a associamos à perda. Tememos o fim da Via Láctea porque é a nossa casa. Mas o universo não conhece a estagnação. Ele só conhece a transformação. A colisão entre a Via Láctea e Andrômeda é o lembrete final de que o isolamento é uma ilusão. Até as galáxias precisam uma da outra para evoluir, para gerar novas estrelas e para continuar a grande narrativa da existência. Se olharmos para esse evento não como uma catástrofe, mas como um ato de criação violenta, percebemos que o futuro não é um vazio assustador, mas uma promessa de renovação. Daqui a bilhões de anos, se houver algum observador em um planeta distante, ele olhará para cima e não verá o céu que você vê hoje. Ele verá uma galáxia majestosa, brilhante e unificada. Ele não saberá que um dia houve 2. Ele não saberá das civilizações que sonharam sob os braços espirais da Via Láctea, mas ele sentirá o calor das estrelas que nasceram desse encontro. Nós somos o prefácio de um livro que será escrito
com fogo e gravidade. O que você faria se soubesse que o seu legado, cada átomo do seu corpo, está destinado a cruzar o universo e fazer parte de uma nova galáxia? Isso faz você se sentir pequeno ou parte de algo grandioso? Escreva Lactômeda nos comentários, se você chegou até aqui, e compartilhe sua reflexão sobre o nosso futuro nas estrelas. O cosmos é vasto, mas a nossa sede de entender é ainda maior. Até a próxima fronteira.